Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Bom, vamos voltar aqui falando um pouquinho da competência, terminando, né, acerca da competência privativa. E aí vamos também falar da competência comum. Pessoal, se você fala assim, professora, eu quero os PDFs, eu quero estudar por esses PDFs que a senhora utiliza nas aulas. Você pode conseguir lá na plataforma do Desafiando Concurso por R$19,90. Todos os materiais nós vamos colocando lá, tá bom? Mas as aulas em vídeo são gratuitas aqui no YouTube. Belezinha? Então, se você quiser ajudar o Desafiando Concurso, o crescimento, você pode ir lá na plataforma e também, se você quiser olhar os outros cursos, ver como que funciona, fique à vontade, tá bom, pessoal? Bom, vamos lá então, ó. Vamos começar falando da competência privativa. Na nossa última aula, nós estávamos falando, né? Deixa eu até abrir aqui a nossa última aula de lei orgânica. Na verdade, foram 2 aulas, né? Então, ó, nós tivemos o início da lei orgânica, começamos a falar da competência privativa. E aí, o que eu falei para vocês? Que nós temos, só para a gente poder recapitular aqui, tá? O que eu comentei com vocês? Que nós temos 3 tipos de quê? De competência. A competência comum, a competência privativa e a competência suplementar. Beleza? Quando você fala da competência comum, eu estou falando também que ela pode ser chamada de concorrente. Então, quando aqui da competência comum, você tem a União, estados e os municípios juntos. Competência privativa, só o município. E competência suplementar, é o município podendo suplementar a legislação federal e estadual naquilo que couber. Beleza? Maravilha. Quem eventualmente vê que M é igual a FE vai achar que é alguma coisa de matemática, gente. Não, mas são os mnemônicozinhos que eu uso, tá? Bora lá, ó, presta atenção. Vamos para o inciso 12. Pessoal, quando a gente fala de competência privativa, é só o município que pode fazer. Lembra que eu comentei com vocês o artigo 30 da Constituição? Lá você tem as competências privativas do município. Então, só o município pode fazer. Só o município pode realizar aquelas competências. Então, a União não pode interferir, os estados não podem interferir, o Distrito Federal não pode interferir. Apenas o município pode fazer. No inciso 12, fala da concessão, permissão e autorização dos serviços de transporte coletivo ou de táxi. E aí fixa as respectivas tarifas. Por quê, pessoal? O que acontece? Quando você fala desse serviço de ônibus, transporte coletivo, né? A gente comumente conhece como ônibus. Então, o que acontece? Você tem isso aqui, ó. Você tem da administração pública, você tem 2 formas de se passar um serviço público: pela delegação e pela outorga. Quando você fala aqui da delegação, você tem a concessão do serviço público e você tem a permissão. Então, por exemplo, vamos supor, vai ser feito um processo de licitação para nova contratação ali dos ônibus daquela cidade. Então, como que vai fazer? Por exemplo, o município abre o processo de licitação, aí vamos supor, o seu Zé, ele tem uma frota de ônibus. Aí o seu Zé fala assim, poxa, legal, bacana. Eu tenho minha frota de ônibus, vai abrir um processo de licitação, então o que eu vou fazer? Eu vou entrar nesse processo de licitação. Então, por que eu sempre gosto de falar sobre isso? Porque quando você fala de transporte coletivo, não é feito um contrato direto. Você tem antes o processo de licitação. Porque a ordem é licitação e contrato. Então, tem a licitação. Se o Zé venceu, vai ter o contrato com ele. Fixa as tarifas. Então, você tem lá tarifa, 4 e pouquinho, R$5, enfim, tem a tarifa.
Aconteceu algum problema com o ônibus daquela empresa. Quem que vai resolver? É a empresa, não é o município, é a empresa. Ah, o pneu furou. Ah, a janela, o vidro quebrou. É a empresa. Beleza? No inciso 13, fala assim: fixar e sinalizar as zonas de silêncio de trânsito e de tráfego em condições especiais. Presta atenção. Tudo que está em vermelho são verbos. E por que eu uso essa técnica? Para que venha ficar mais fácil para quando você for identificar. Então, eu identifiquei, peraí, o município pode fixar e sinalizar. São verbos. Fica mais fácil para você memorizar. Então, ele fixa aonde vai ser a zona de silêncio e ele sinaliza aquela zona de silêncio. Então, aquele local ali, beleza? 14. Ele disciplina e fixa. Então, ele disciplina os serviços de carga e descarga e fixa também a tonelagem máxima permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais. Quer um exemplo? Na minha cidade, tem uma ponte que nessa ponte não pode passar ônibus e nem caminhão. Por quê? Você tem ali, poxa, peraí, olha o tamanho do ônibus, olha o tamanho desse caminhão. Então, nessa aqui a gente não pode passar. Então, dentro do município, você pode ter essas, como é que eu posso dizer? Essas, como é que eu vou falar aqui? Fugiu a palavra. Estava com uma palavra aqui. Eu acho que eu estava com uma palavra na ponta da língua. Pera. Fugiu aqui, gente. Como é que fala? Delimitar. Foi graças a Deus. Delimitar. Então, os veículos que vão transitar ali, os veículos que vão passar ali. Ok? Maravilha. Vai também sinalizar, regulamentar e fiscalizar o quê? As vias urbanas e estradas municipais. E também vai regulamentar e fiscalizar a sua utilização. Vai tornar obrigatória a utilização da estação rodoviária. Inciso 27. Vai prover, olha o verbo. Por que eu sempre falo do verbo? O verbo é ação. Se eu falo de competência, eu falo de ação. Se eu falo de ação, eu falo de verbo. Então, prover sobre a limpeza das vias e logradouros públicos, remoção e destino do lixo domiciliar e de outros resíduos de qualquer natureza. Beleza? 28. Ordenar as atividades urbanas, fixando condições de horário de funcionamento. Olha que interessante. O STF, inclusive, já decidiu isso. Quem faz no caso, legisla sobre horário de funcionamento é o município. Por que a gente tem isso? Presta atenção. Quando você fala de município, você tem suas peculiaridades. Vai para o município, um exemplo, do litoral. Vai para o litoral. Lá no litoral, você tem um ritmo totalmente diferente do interior. Até mesmo, um exemplo, você tem comércio. Você tem restaurante, aí você tem lá a lanchonete, que fica aberta até altas horas, a pizzaria. Por quê? Ah, lá vive do turismo. Ah, lá está em época de temporada. Então, época de temporada costuma fechar. Então, tá entendendo? Agora, na cidade grande, não. Vai, pega. Você tem um horário. Chega determinado horário, tá deserto. Por quê? Enquanto aqui tá tudo deserto, aqui, um exemplo, litoral. Tá lá o restaurante aberto, a lanchonete, a pizzaria. Por quê? Porque são as peculiaridades. Um vive de um jeito, outro vive de outro. O município vive de temporada, por exemplo. Então, você tem essas peculiaridades, você tem essas... como é que eu posso dizer? Esses pontos muito específicos. Então, quem vai determinar isso? O município. Mas, então, obviamente, o município vai também observar a norma federal e estadual. Não é assim, eu posso. Não, não é isso. Bom, o inciso 19. Aqui vai falar do serviço funerário de cemitério. Se eu falo que esse serviço é público, é da administração, então o município vai dispor sobre o serviço funerário de cemitério.
aqueles que a própria administração cuida. Um exemplo, aquele cemitério que é público, aquela funerária pública. Mas, se eu falo que, um exemplo, a funerária é privada, então o município vai fiscalizar. Então, aquilo que é do município, o município dispõe, trata sobre. Agora, se não é do município, é privado, é de uma pessoa privada, então o município ele tem que o quê? Fiscalizar. Beleza? Vai também no inciso 30, regulamentar a licença. Olha quantos verbos. Regulamentar, permitir, negar, autorizar e fiscalizar a fixação de cartazes e anúncios. Bem também como qualquer outro meio de publicidade e propaganda, dentro dos limites do município. Gente, por quê? Quando você fala de publicidade, você está falando de tudo. Eu arredei por conta da luz, tá, gente? Tá bem aqui. Fica bem no meu rosto, assim. Pode ficar ruim para vocês verem. Tem a questão da poluição visual. E sem contar também que cai entre nós. Eu não vou... Isso aí eu já até puxo um pouquinho para a administração pública. Vamos supor, eu tenho lá uma plaquinha do prefeito, assim, vamos supor, né? O prefeito fulano de tal adquiriu esse espaço para a nova praça da cidade. Errado? Não foi o prefeito, foi a prefeitura. Mas foi no mandato dele. Foi no mandato dele, não foi ele que adquiriu. Então, essas questões, então, por exemplo, fixou um cartaz. Prefeitura pode regulamentar essa licença. Ela pode permitir, como ela também pode negar. Ela pode autorizar a fixação, como ela também pode fiscalizar essa fixação de cartazes e anúncios. Beleza? Maravilha. 31. Prestar assistência médica através do quê? Das unidades de saúde municipais ou mediante convênio com instituições especializadas. 32. Organizar e manter. Então, o município organiza e mantém o quê? Os serviços de fiscalização necessários para o pleno exercício do poder de polícia administrativa. Ponto importante. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não trouxe. Deixa eu aqui colocar um slide para vocês. Cadê? Não. Aqui. Vou colocar aqui um slide. Não é do material de vocês, tá? Mas é de um outro concurso, mas que tem sobre o poder de polícia. Eu creio que vai ser bem benéfico para vocês, tá? Pera, achei. Aqui, ó, presta atenção. O que é poder de polícia? Isso aqui é de outro concurso, tá? Mas o conteúdo é o mesmo. Não confunda poder de polícia com polícia judiciária. São diferentes. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O poder de polícia é um poder que o Estado exerce. Então, um exemplo, tá lá, o município. O município exerce um poder de fiscalizar. Por quê? A característica fundamental da polícia administrativa, ela é preventiva. Ela não é punitiva, não é a polícia judiciária, não é isso. Esse poder de polícia é um poder de fiscalização. Não é um poder... Um exemplo, vamos supor. Recebe-se uma denúncia de que um restaurante, de uns meses para cá, os clientes que estão comendo lá, logo em seguida estão passando mal. E aí vai a vigilância, faz uma inspeção e precisa interditar aquele estabelecimento, porque aí encontrou, por exemplo, péssimos estados de higiene pessoal, comida estragada, rato, barata, enfim. Esse poder de interditar o seu estabelecimento decorre desse poder de polícia. Eu não posso chegar no estabelecimento e falar assim, eu vou interditar o seu estabelecimento. Eu não tenho competência para isso. Eu não tenho autoridade para isso. Mas no poder de polícia você já tem, beleza? Bom, vamos voltar aqui para o nosso material, então. Então, a administração, o município vai organizar e vai manter esse serviço de fiscalização no poder de polícia, beleza?
33. Vai fiscalizar os locais de acondicionamento, preparação e vendas de gêneros alimentícios. Por quê, gente? Presta atenção. Quando você fala de, por exemplo, o mercado do seu Zé tá vendendo carne estragada. O mercado é do seu Zé, é privado. Só que o mercado dele está prejudicando o coletivo. Peraí, o mercado dele tá vendendo comida, tá vendendo carne estragada? Carne é um perigo. Rebeca, mas o município pode ir lá? Pode. Porque o que a gente fala na administração pública? Tô puxando aqui um pouquinho pro meu lado, tá, gente? Tô puxando aqui um pouquinho pro meu lado, tá? Que é administração. O que a gente fala no direito administrativo? O foco principal é o bem coletivo. Exemplo, um prédio tá tombando, tá caindo. Entre deixar tombar e cair na população e decretar a demolição, o que é melhor? Vamos demolir. Por quê? Porque eu tô prejudicando o coletivo. Tá entendendo? Então, o coletivo, ele sempre se sobressai. Beleza? 34. Dispor sobre o depósito de venda de animais e mercadorias apreendidas em decorrência de transgressão da legislação pertinente. Além disso, vai também promover a fiscalização e regulamentação dos seguintes serviços: mercado, feira e matadouro. Então, sabe esses mercados, essas feiras ao ar livre? Vai fiscalizar também. Tanto que, para você ter ideia, né, creio, a legislação vai de município para município, mas até aqueles boxes. Você vê muito isso na cidade litorânea. Então, você tem lá, por exemplo, aqueles boxes de vendas, sabe? Vende, por exemplo, artefatos ali, como é que eu posso dizer? Vamos supor, coisas típicas da cidade, por exemplo. Comida, roupa, né? Algo que chama a atenção da cidade, né? Enfeites, enfim. Tudo ali também precisa de uma regulamentação, entende? B, construção e conservação de estradas, ruas, logradouros e caminhos municipais, tá? Porque é um bem do município, tá? Quando você fala de estrada, rua, tudo isso são bens do município. E vai também promover a fiscalização e regulamentação do abastecimento de água, serviço de esgotamento sanitário e águas pluviais. Além disso, no inciso 38, diz que o município pode integrar consórcios com outros municípios, objetivando problemas comuns. Rebeca, mas você acabou de falar que um não pode influenciar no outro. Não pode, realmente. Mas aqui já é um consórcio. Exemplo. Eu não sei se eu cheguei a falar com vocês. Olha, mas eu vou recapitular esse exemplo, tá? Olha só. Vamos supor. Eu viro e falo assim. Vamos só imaginar aqui a situação. Presta atenção. Eu tenho uma casa. E ali, na minha casa, tem um jardim. E ali o meu jardim tá dando muita formiga. Sabe aquela formiga lava-pé? Eu não sei como é que chama na sua cidade. A gente conhece como lava-pé. E aí tá dando muito aquela formiguinha. Eu falo, poxa, nossa, eu vou chamar uma empresa para detetizar. Perceba, o problema é meu, não é do meu vizinho. Mas vamos supor que na rua em que eu moro, tem várias casas, mas tem um terreno vazio na frente. E aí lá tem lixo, tem água parada, enfim. E aí a gente começa a perceber que no quintal de todos os moradores daquela rua tá tendo essa formiga. Enfim, inseto, enfim. Aí junta todos os moradores e fala assim, poxa, vamos tentar solucionar esse problema, porque é um problema que está afetando todo mundo. Você percebeu a diferença? Uma hora afetou só uma pessoa, afetou o meu jardim. Agora, na segunda hipótese, não, afetou o jardim de todo mundo. Então é um problema comum, é uma problemática comum, que atinge todo mundo. Tá entendendo? 39. Assegurar a expedição de certidões requeridas às repartições administrativas municipais para a defesa de direitos e esclarecimento de situações, nos termos da norma federal que disciplina a matéria. 40. Estimular e promover
as manifestações culturais, folclóricas e artísticas populares tradicionais do município. Bom, falamos de todas as competências privativas, 40 competências. Gente, você pode me perguntar, Rebeca, como é que eu faço a minha prova? É sério que eu tenho que ler todas essas competências? É interessante. Quando você fala de lei orgânica, a probabilidade de cair questões, nem que seja uma questão de competência, é grande. Porque quando você fala de lei orgânica, o ponto primordial dela são as competências, o que o município pode e o que o município não pode. Beleza? Bom, como eu já tinha comentado com vocês, nós temos 3 tipos de competência: privativa, suplementar e a comum. Agora, no artigo 12, nós vamos começar a competência comum, ou seja, são aquelas competências que o município vai atuar em cooperação, ou seja, vai atuar em conjunto com a União e o Estado para o exercício de competências comuns. Como assim competências comuns, Rebeca? Competências que são de todo mundo. Se eu vir e falo assim, vamos guardar, vamos proteger a Constituição, isso não é obrigação só da União, só do Estado, é de todo mundo, beleza? Primeiro ponto, é competência de todo mundo cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia de pessoa com deficiência. A gente não usa mais o termo portador de deficiência. Então, União, Estado, DF, municípios, todos têm que assegurar saúde, proteção, aqui no caso, União, Estados e municípios. Os 3 precisam assegurar. Por quê? Porque é uma competência dos 3, não é só, um exemplo, não é só o município que tem que assegurar a saúde. Não é só o Estado, não é só a União, são os 3 em conjunto. Além de proteger também os documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. E também impedir a evasão no que couber, beleza? Terceiro, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência. Proteger e combater, olha que interessante, vai proteger o meio ambiente, vai combater a poluição, seja ela qualquer de suas formas, então, poluição visual, enfim. Preservar as florestas, a fauna e a flora. Além também de registrar, acompanhar e fiscalizar. Então, além de registrar, vai acompanhar o que foi registrado e ainda vai fiscalizar o que foi registrado. Concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais ali no território. E também as diretrizes orçamentárias. 7. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança no trânsito. 8. Elaborar, combater e promover. Elaborar política municipal na proteção aos menores, filhos de baixa renda, combater causas de pobreza, fatores de marginalização e promover a integração social dos setores desfavorecidos. Em algumas leis orgânicas, esse inciso 8 é separado. Então, em algumas leis orgânicas, você tem só assim, combater as causas de pobreza e fatores de marginalização, promover a integração social. Beleza? Desenvolver políticas municipais voltadas a quê? A proteção e inserção social do idoso, fomentar a produção agropecuária, promover programa de construção de moradia e melhoria na condição habitacional. Isso aqui, às vezes, dessa questão de moradia, isso aqui, às vezes, dá até uma certa dúvida, tá? Porque, por exemplo, se você tem lá o Estado em conjunto com o município construíram prédios, moradias. Então, ou seja, o município juntamente com o Estado. Então, os 2 construíram. Não foi o município, foi o Estado e município, beleza? Vai zelar e conservar a Constituição, então vai zelar pela observância da Constituição, das leis e instituições democráticas e vai conservar o patrimônio público. Além também de editar lei complementar, fixando norma de cooperação do município com a União, estados e outros municípios. Então, ali, essa cooperação, essa junção desses entes federativos e também outros municípios para poder fazer a solução de problemas comuns. Beleza? Bom,
Artigo 13 começa falando da competência complementar, ou também que a gente conhece como suplementar. O que acontece? O município pode complementar a legislação federal e estadual no que couber. E aí, o que acontece, né? As pessoas podem falar assim, Rebeca, tá bom, mas o que ele vai complementar? Para e pensa comigo. Se eu falo que o município só pode legislar sobre assunto de interesse local, então, obviamente, o município só pode complementar a legislação federal e estadual sobre assunto de interesse local. Tá entendendo? Ele não vai complementar isso ou suplementar um assunto de interesse que não tem nada a ver com ele. Beleza? O município, no exercício da competência complementar, poderá, aqui no parágrafo único, olha o que ele pode, ó. Legislar sobre matérias sujeitas às normas gerais da União e Estado, respeitando apenas as que se ativerem aos respectivos campos materiais de competência reservados às normas gerais, ou seja, vai legislar sobre matéria? Vai, sempre lembrando, aquilo que é de competência do município. Ou legislar complementarmente nos casos de matéria de competência privativa da União, nas hipóteses que houver repercussão no âmbito local, ou seja, exemplo, um assunto de competência privativa da União ou do Estado. Só que esse assunto de competência do Estado, por exemplo, está repercutindo naquele município. Então, o município pode complementar a legislação, observando os limites, claro, sempre. Ah, é competência do Estado, mas está repercutindo no município. Pode complementar a legislação, observando os limites e restrições legais. Beleza? Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Próxima aula, nós vamos falar um pouquinho das vedações, ou seja, o que o município não pode fazer. E vamos começar também falando da administração pública, que aí também vai complementar bastante com o Estatuto do Servidor. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida, seus estudos. Até mais. Tchau, tchau.